Fala Hunters, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Debug Hunter. E você já se perguntou quando que você está realmente preparado para fazer bug bounty? No caso, o que você deve aprender, o que você deve saber para poder começar, ou já saber que você tem uma base para poder caçar falhas. Então, nesse vídeo, para tirar a dúvida de muitas das pessoas, eu decidi fazer uma lista de 5 coisas essenciais para aprender no bug bounty. Então isso vai desde a base para você começar, falhas básicas, tudo que você precisa aprender, que na minha opinião foi essencial para poder caçar falhas e ganhar encontrando falhas em programas de bug bounty. Então sejam bem-vindos ao Debug Hunter, um canal que eu ensino jovens a ganharem encontrando falhas em empresas, hackeando empresas. Então bora lá, eu separei as 5 coisas mais importantes aí do processo de bug bounty e aqui eu listei elas como alguns tópicos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Caso você já saiba deles assim, já saiba de algum tópico, você pode pular para o que você acha mais interessante, mas eu recomendo você ver todos, porque eu vou abordar vários pontos aqui, não somente o conteúdo em si. Então eu vou falar todas as coisas que você deve aprender no terminal, todas as falhas web que você deve aprender, a questão do Mindset Hunter e tudo isso. Então bora lá, começando aqui o nosso primeiro, que é como a web funciona. Sempre que alguém me pergunta o que eu preciso saber para poder hackear, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é entender como que tudo funciona. Porque, assim, na minha opinião, esse é o conceito de hackear. É você primeiro entender como tudo funciona e depois, a partir de saber isso, saber como que aquilo funciona, você quebrar ele. É fazer o trabalho reverso do programador. Então, por exemplo, aqui, eu vou listar aqui no meu bloco de notas 2 times aqui que a gente tem. A gente tem o time dos programadores, que os programadores eles precisam entender como criar alguma coisa. Como eu crio um site, como que eu crio um sistema, como que eu crio um aplicativo. Como criar. E aí, eles vão ter que aprender, a partir de aprender como criar, eles vão ter que aprender programação, aprender, sei lá, HTML, um pouquinho, até talvez um pouco de design para poder fazer a interface dos programas e todos esses pontos. E a partir disso, eles vão aprender como criar e aí eles vão criar um sistema. Já no outro time, a gente tem os hackers. E os hackers, ele tem uma coisa em comum aqui. Ele também precisa aprender, não especificamente como criar, mas como esses sistemas aí que foram feitos pelos programadores, com programação, HTML, design, como que eles foram criados. E nisso eu não estou falando especificamente aprender programação. Programação é um conceito importante para você aprender no hacking, mas sim como sistemas são criados. Então, como que funciona por trás dos panos? Como que funciona o parâmetro HTTP? Quando eu abro esse mapa mental aqui no meu navegador, como que ele é carregado? Então, eles precisam saber exatamente isso, HTTP, precisam saber requisições, até talvez, sei lá, HTML também é até importante também, um pouco de alguns conceitos de linguagem de marcação de programação, mas não especificamente como criar um sistema. Eles têm que saber como foram criados para poder quebrar o sistema. Então esses seriam os 2 times. E daí, como a web funciona, entra nesses pontos. Então, como que é a estrutura da web, quais são as tecnologias que são usadas nos sites. Você não precisa saber especificamente a tecnologia. Você não precisa saber, sei lá, como fazer um banco de dados sei lá, em SQL e fazer um monte de coisas. Você precisa entender como é que aquilo funciona. Depois, se você quiser expandir o seu conhecimento e aprender como fazer, você pode. Mas o principal é saber a estrutura dele e as regras de negócio de cada empresa, de cada site, de como que funciona aquele sistema. Então esse é o principal. E se eu fosse falar assim, tipo, eu tô falando vários pontos aqui, HTTP, requisições, HTML, mas se eu fosse simplificar isso em uma coisa como um site é criado. Como que ele funciona? O que é o back-end? Você já pode ir anotando para estudar, assim. Back-end, o que é o front-end, o que é o HTML, JavaScript que a gente tem na página. Não precisa estudar, assim, todos os conceitos, como criar um site, mas só fazer uma overview de como que ele é criado. Então eu já falei muito nesse canal aqui sobre isso, back-end, front-end, HTML, CSS, requisições também. Isso eu acredito que seria todos os pontos aqui de como um site é criado, para você aprender. Então a gente já tem no primeiro ponto mais importante aí, que é como a web funciona. Então o segundo ponto mais importante que eu acredito para aprender no bug bounty também é o terminal. E o que é o terminal? Então, só fazendo uma review básica do terminal. O terminal é essa tela preta aqui que a gente vê nos filmes. Podem ter vários tipos de terminal. Se você abrir o terminal aí no seu computador, ele pode ser preto com letra verde, branco com letra preta, essa cor aqui diferente minha, que é um azul
azul escuro com letra branca, tem vários tipos de terminal, mas em resumo é linha de comando. Você aprender a dar linha de comando, então listar arquivos, criar um arquivo, mkdir, não sei, editar algum arquivo, vir aqui em algum documento, cd documents, entrar no arquivo do Debug Hunter, editar os arquivos. E além disso, além de saber editar arquivos, saber os comandos básicos aqui, então comandos básicos, seja de navegação, seja comandos para criar arquivos, editar arquivos, simplesmente o que você faz no seu computador, mas de forma que você faça com linha de comando, fazer o principal do Bug Bounty em si, que é rodar ferramentas. A gente tem diversas ferramentas, a maioria das ferramentas que a gente vai utilizar no Bug Bounty são no terminal. Então, posso listar uma ferramenta de uma falha chamada SQL Injection, SQL Map. Se você for tentar executar essa falha, você vai executar no terminal aqui. Você vai executar por linha de comando, você vai executar assim. Então é rodar ferramentas, passar parâmetros, executar arquivos e, no geral, rodar ferramentas, que é o principal aí pra gente aprender no terminal. Então a gente tem várias ferramentas aqui que só rodam só no terminal. Especificamente aqui, porque a gente também tem o terminal do Windows. Tem um vídeo, inclusive, falando só sobre o terminal do Windows, Linux, qual que você escolhe, vou deixar aqui no card. Mas é sobre essa questão do terminal, é o terminal, assim, seria o terminal do Linux, o principal aí, para você aprender. Então, o terminal do Linux ou do Mac também, que eu tô usando, que são a mesma, é o Unix, é a mesma linha de comando, no caso. Então, o principal seria o terminal aqui. Então, como rodar ferramenta, comando para se virar no terminal, até automatizar pequenas tarefas. Então, com o terminal, em vez de você ter que abrir um site, executar alguma função, rodar uma ferramenta, vamos supor que você vai rodar 5 ferramentas, aí você vai abrir o site, fazer alguma coisa, você pode criar um script no próprio terminal, o Bash Script, e aí você pode rodar ele e executar tudo. Então, você pode até avançar mais do que só aprender os comandos básicos. Mas, em geral, seria o terminal, nosso segundo ponto aí, essencial para aprender no Bug Bounty. Agora, entrando sobre o terceiro ponto essencial para aprender no Bug Bounty, a gente começa a entrar mais no Bug Bounty em si, nas falhas. Antes a gente estava falando aqui da questão de como o site funciona do terminal, abrangendo mais o hacking, que eu gosto de falar que é a base. A gente tem aqui, eu sempre divido o Bug Bounty, o seu processo de Bug Bounty de aprendizado, em 3 pontos. A base, as falhas e a evolução. No caso, as falhas básicas e a evolução. Então, como que isso funciona? A base é como que o site funciona, programação básica, terminal, todos os conceitos que não estão relacionados especificamente com hacking. Aí a gente entra nas falhas básicas, falhas para você aprender simples, falhas web no caso, que é o que a gente vai aprender, que a gente vai abordar aqui. E depois a evolução, como que você pode aprender falhas mais difíceis, como que você pode organizar seu processo de aprendizado, eu diria que são mais soft skills e também falhas complicadas. Então, sei lá, um RCE, como que você pode fazer uma deserialização PHP em um servidor, tal. Você realmente aprender falhas difíceis para você executar. Mas primeiro a gente tem que começar com as falhas básicas. E aqui nas falhas web, uma dica aí para você aprender é o top 10 da WASP. E o que é o top 10 da WASP? O top 10 da WASP é essa lista aqui, essa lista aqui que você tá vendo, e ela é atualizada todo ano. E por que top 10? Porque ela tem as top 10 falhas mais encontradas nos sites. Então, se a gente pegar todos os sites que são hackeados, que são achados falhas, aqui junta as top 10 falhas que são mais encontradas e que tem, consequentemente, mais possibilidade de você encontrar em algum site. E aqui no top 10 de 2017, a gente tinha falhas de injeção, por exemplo, SQL Injection, Code Injection, todas as falhas que você injeta códigos, até XSS, por exemplo, você vai fazer uma injeção de um código. A segunda falha mais encontrada é falhas de Broken Authentication, que são falhas de autenticação quebrada na tradução direta, ou qualquer falha que permite você logar em um usuário que você não deveria logar. Por exemplo, IDOR, quando você troca um ID, você consegue acessar outro usuário. Ou qualquer outra falha que permite você autenticar. Essa aqui era só de injeção, que você consegue injetar um comando. Essa aqui de Broken Authentication, que permite você quebrar alguma autenticação. Na terceira falha assim mais encontrada era de Sensitive Data Exposure, que é simplesmente vazar dados do site. Então, você pode até encontrar essa falha
a terceira falha mais encontrada de 2017 no próprio Google, usando o Google. Tem um vídeo aqui no canal, já clica no link do canal, se inscreve, dá o like nesse vídeo e depois procura, depois de assistir esse vídeo, é os vídeos que eu falo sobre Google Hacking, como hackear com o Google. Eu mostro aqui eu mostro a falha de Data Exposure ou Information Disclosure, que é a mesma forma. E aí, no quarto, a gente tem o XXE, que é uma falha mais específica, uma falha em arquivos XML de servidores, que a gente consegue injetar códigos aí, injetar entidades, no caso, neles, consegue acessar, e depois a gente tem vários outros aqui de falhas. Ah, só corrigindo aqui, eu falei que injeção podia entrar como XSS, mas o XSS a gente tem aqui no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O XSS é a sétima falha mais encontrada de 2017. Já 2021, a gente tem aqui o XSS, que foi para terceira coluna, ele é a terceira falha mais encontrada. Então ele foi lá para a terceira, começaram a encontrar muito mais XSS, muitas mais falhas, inclusive minha falha favorita aqui. Começaram a encontrar muito mais. E também, aqui trocaram o nome, parece, para, em vez de Sensitive Data Exposure, para falhas em criptografia, que a gente tem aqui no segundo lugar. E depois, Broken Access Control, que é você poder acessar alguma coisa que você não devia, no primeiro lugar aqui também. Então essa é a top 10 da WASP, você pode se inspirar lá. Tem inclusive o site, é só você pesquisar top 10 da WASP, que você pode abrir. Mas, em resumo, você pegar as falhas que são mais encontradas, mais importantes, estudar elas, e se aperfeiçoar, e estudar, e treinar, para aí você chegar na etapa da evolução. Então, essa aí é a top 10 da WASP, que eu recomendo vocês estudarem. Agora, o quarto ponto aqui, a gente já entra na evolução. Então, esse aqui é o quarto ponto. A gente já estudou a falha, a gente já estudou a base, as falhas básicas, e você já pode se considerar que você tem uma base no Bug Bounty. Você sabe caçar falhas, talvez você até já tenha caçado uma falha em algum site, já tenha encontrado, já tenha recebido sua recompensa. E aí a gente vai entrar na evolução, que é a forma de você encontrar mais falhas, e você encontrar falhas maiores, com valores maiores, e realmente organizar a sua rotina de Bug Hunter. E aqui a gente vai ter dois pontos, que é a mentalidade de Bug Hunter, que é um ponto muito importante que muita gente não ignora, mas não pensa a respeito na hora de estudar para Bug Bounty, na hora de se tornar um Bug Hunter. Tanto porque isso é uma coisa que já vem automático, mas eu quis listar aqui, porque é um dos pontos mais principais aqui que a gente tem, que é pensar como um Hunter. Então, a mentalidade de Bug Hunter, para encontrar falhas em sites, é diferente de qualquer área. No Bug Bounty, a gente foca principalmente no impacto da falha, então a gente foca em ter uma falha com impacto alto, tentar aumentar o máximo possível o impacto da falha, então, sei lá, tentar achar uma falha e tentar demonstrar para a empresa da forma mais, sei lá, mais impactante possível para ela, e também tentar encontrar o maior número de falhas em maior tempo possível. Então, normalmente a maioria dos Bug Hunters que são bem sucedidos, eles ficam muito tempo caçando falhas em sites, mas eles focam mais na quantidade do que na qualidade. E sempre tentando também aumentar o impacto da falha, demonstrar a falha com o maior impacto possível para as empresas. Então, quando eu falo que a mentalidade é diferente de qualquer área, eu não tô falando, tipo, sei lá, de um médico e um Bug Hunter, um engenheiro e um Bug Hunter. Isso é meio que óbvio que é diferente. Mas eu tô falando de, por exemplo, uma pessoa que resolve desafios de hacking e uma pessoa que faz Bug Bounty. Até isso, na área de hacking, a mentalidade é diferente. Porque uma pessoa que resolve desafio de hacking, eles sempre pensam em falhas altas. Então, falhas que você vai hackear o sistema inteiro, vai vazar o banco de dados, que se a gente aplicasse no Bug Bounty, seria falha de $10 mil. E caso você já tenha estudado sobre Bug Bounty, tentado caçar falhas, você sabe que você não começa com falhas de $10 mil. Você não vai uma vez por semana ganhar uma falha de $10 mil. Se eu tivesse te falando isso, seria meio que irreal. Você pode encontrar uma falha por semana, talvez uma falha de 100, 200, 500, até $1.000, mas você não vai começar com falhas tão altas. Então, até muda isso. A questão de CTFs, de pentest, de Bug Bounty, isso troca. Então o principal aí é você pensar como um Hunter, e o principal também é ser curioso, e qualquer sistema que você olhar, pensar como eu posso hackear isso. Então, se você abre um site, você pensa, como eu posso hackear isso? Eu abro esse mapa mental aqui e eu penso, como que eu posso hackear isso? Isso é uma mentalidade de Bug Hunter, e também saber como aprender as falhas e quais falhas aprender, que também entra nessa mentalidade.
Já no ponto 5, a gente tem anotações, que entra mais na questão de organização. Então, quinto ponto, que eu acho mais importante aí para aprender no Bug Bounty, é realmente, assim, anotações. Eu vou separar em 2 pontos aqui. Desde escrever um bom relatório, então reportar uma falha da melhor forma para a empresa. Tem um vídeo aqui no canal falando como reportar Tem um vídeo aqui no canal falando como reportar uma falha em 4 passos, já corre para assistir também, porque é um ponto muito importante aí, que é escrever um bom relatório. Então, entra aqui na ponta das anotações, saber a melhor forma de reportar uma falha para a empresa, com maior impacto, o que eu falo para a empresa na hora de reportar, que é a dúvida de muita gente, mas, assim, eu coloquei como último ponto porque é o último passo que você vai fazer. Primeiro você precisa encontrar a falha, depois escrever um bom relatório. Mas quando você encontrar a falha, você vai estar tão desesperado para reportar ela, que você já vai ter até esquecido de como que reportava. Então, esse aqui é um dos pontos, e também é tomar nota no hacking, tomar nota nos estudos, tomar nota na hora de anotar as falhas e até no seu processo de bug bounty, porque quando você está caçando falhas, você abre mais de 200 abas no seu computador e de tanta coisa que você já juntou, de tanta falha que você já procurou, vai chegar um ponto que você vai ficar perdido, que você tem que saber anotar tudo isso. Então, esse também é um ponto muito importante aí, que é as anotações no hacking. Então, esses seriam os pontos que eu queria listar aqui. Me fala aí nos comentários se você tem algum ponto que você acha essencial para aprender, que você, na sua caminhada aí como Bug Hunter, você acha que sem isso você não conseguiria avançar no Bug Bounty e encontrar sua primeira falha. Eu listei todos os meus aqui, desde pontos mais técnicos, tipo como a web funciona, até questão de anotações e mentalidade Hunter, que também é muito importante. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já se inscreve aí no canal, já dá like no vídeo, se você quiser receber mais vídeos aí no canal, ativar o sininho para poder ganhar com Bug Bounty. E eu te vejo em um próximo vídeo. Falou!